Graças a Deus, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, hoje eu gostaria de falar da terceira parte, acerca dos talentos. Eu já falei, já gravei um vídeo falando, quer dizer, dividi em três partes, né? Uma, já falei também a segunda parte, agora essa é a terceira. E encerra, tá? Porque senão vai pensar, até a quarta, quinta, sexta, tal, e várias outras, né? Mas com essa eu encerro. Se bem que o assunto, ele é muito amplo, gente. Como eu havia falado aí num vídeo aí, as coisas de Deus, elas são tão profundas, meu Deus, quando você pensa, né, assim que, eu já falei de tudo que eu tinha de falar eu já falei, aí Deus vem com as novas dele, sabe? Porque o reino de Deus é novidade mesmo, né? Deus havia falado isso, Deus mandou o anjo falar isso, inclusive, para Maria, né? Que o Salvador que virá, o Evangelho quer dizer boas novas, será novas para todos os povos. Então as coisas de Deus são assim. Você pensa, eu já falei tudo que eu tinha de falar, eu já falei. Inclusive a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Ali está escrito, as palavras que estão registradas ali, é apenas um pouco, sabe? É um pouco, mas é um pouco assim, tipo o principal. É o principal que todo ser humano precisa, está ali registrado. Porque nos diz a palavra do Senhor que João disse, né, que se fosse assim, escrever tudo, assim, registrar todos os feitos de Jesus, os livros de todo o mundo não dariam conta, sabe? Porque são coisas profundas. E existem muitas coisas que estão tipo que nas entrelinhas. São particulares de Deus. E Deus vai revelando a cada dia, gente. Cada dia uma nova oportunidade, ou é um novo dia, é um novo tempo, sabe? Nos diz a palavra do Senhor que ninguém com sabedoria vai dizer que os tempos passados foram melhores do que os atuais. Com sabedoria, ninguém fala isso, diz a Bíblia Sagrada, porque nós temos essa tendência, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, daqueles tempos passados, eram melhores que hoje. Nós temos esse hábito de dizer, mas com sabedoria não, porque as coisas vão andando para frente, sabe? Deus é eterno e a gente vai caminhando para a eternidade, ou seja, viver uma vida infinita. E Deus concede isso através de Jesus, sabe? Muito bem. Então eu gostaria de falar com vocês nesta oportunidade, acerca dos talentos, porque assim, eu falei de que um homem, né, um senhor, dono de uma vinha, né, uma grande propriedade, ele tinha seus servos, então ele confiou a um 5 talentos, não vou ficar repetindo isso não, porque eu já falei em outros vídeos, só para frisar um pouquinho, para ficar um pouco a par do assunto, né, gente? Então, e a outra, ele deu 1 talento, né? E esse não sabia o valor que tinha esse único talento, ele vai e enterra esse talento, gente. Enterrou, não sabia o que estava fazendo, uma ignorância terrível. Enterrou o talento, ele não sabia a preciosidade que ele estava jogando fora, né? Então, eu falei dos 5. Depois você, com o tempo, quando tiver um tempinho aí, analise lá, veja lá os outros vídeos, para não repetir muito aqui nesse vídeo, tá? E o que eu gostaria de falar nesse mesmo é sobre 2 talentos, que eu deixei de falar nos outros vídeos, deixei mesmo para o final. Por quê? Eu falei que os 5 talentos, confiados a um homem, são as coisas relacionadas a esta vida, gente. Tudo você, não estou me referindo, eu não estou me referindo a corrupção, pecados, nada disso não, isso aí está fora do que eu esteja falando. Tá? Eu estou falando de coisas dessa vida, coisas passageiras. Por exemplo, os seus estudos, seus trabalhos, tudo que você faz nessa vida, praticando nessa vida que Deus deu a você. Tudo que nós temos é Deus quem nos dá, sabe? Então, muito bem. E acerca de um talento que se refere às coisas superiores, se refere às coisas relacionadas a Deus, diretamente, sabe? Diretamente a Deus. Então, esse é um talento. Mas, como eu disse ainda agora, eu gostaria de falar acerca dos 2 talentos. Aí eu gostaria de dizer o quê? Que os 2 talentos, gente, é uma coisa... Oh, meu Deus, é tão profundo, gente. Meu Deus. Os 2 talentos é o poder, é a condição que Deus nos dá de relacionar os 5 talentos ao 1 talento. Você entendeu? Se você consegue fazer... como a gente pode chamar isso, hein? Uma transição, uma ligação, sabe? Relacionar os 5 talentos ao 1 talento. Então, isso aí... Quer dizer, os dois talentos com essa missão. Teve um que recebeu esses 2 talentos, mas ainda bem que ele foi fiel nisso.
Ainda bem, gente, que isso fique de exemplo para cada um de nós. Aí você pode estar dizendo, né, como várias pessoas me falaram nos alguns vídeos, né, não entendi nada. Mas é assim mesmo, gente. Às vezes, a gente fala uma coisa e o Espírito Santo vai trazendo a interpretação mesmo. Às vezes, logo de cara, a gente não, às vezes não entende, a gente não compreende, sabe? Mas o Espírito Santo, ele tem essa missão de nos fazer entender. E a gente vai entendendo. Porque, como disse ainda há pouco, às vezes você fala assim, já sei tudo. Como, por exemplo, eu, graças a Deus, Deus me deu condição de ter a graduação em bacharel em teologia, tá? Graças a Deus. Então, a sede de Deus, a sede de buscar o Senhor, a sede de mergulhar no profundo de Deus, ela aumenta a cada dia, porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, gente, e diz a Bíblia que toda a terra se encherá. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Se encherá da glória de Deus, do conhecimento de Deus, sabe? Isso é tremendo. Então, nos diz a palavra do Senhor, gente, que eu vou citar aqui como exemplo, né? Que depois de ler isso aqui, quase nem precisa falar mais nada, porque o versículo que eu vou trazer agora, ele explica tudo, né? Mas, como eu disse para você, é bom a gente mergulhar nas coisas de Deus. É interessante. Olha, o apóstolo Paulo, ele, gente, falou aos romanos o seguinte, porque para falar aos romanos não poderia ser assim, tipo, de qualquer maneira, né? Mas Deus deu um preparo ao Paulo, o apóstolo, para estar lá no meio deles lá, e falar do poder de Deus, das grandezas de Deus, né? E ele antes era uma pessoa zelosa, porque a pessoa ter zelo naquilo que faz, isso é coisa de Deus. Sabe? É coisa vida de Deus mesmo. Então ele era uma pessoa zelosa. Ele não gostaria de tudo que ele fazia, não gostava de fazer de qualquer maneira. Não, ele fazia com zelo, com cuidado, com atenção máxima, sabe? Então, aí ele nos diz a palavra do Senhor, que ele vai lá, olha o que Deus diz a palavra do Senhor, olha, aos Romanos, no capítulo 15, no verso 27, nos diz o seguinte: isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. É a parte B que eu quero, tá? Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Meu Deus. Quando fala dos bens espirituais, aqui se está se referindo a uma coisa relacionada a um talento, que eu havia falado acerca dos talentos, né? E quando fala aqui, ele pode, se ele está apto para isso, para as coisas espirituais, pode confiar a ele também as temporais, as coisas dessa vida, as coisas que se referem aos 5 talentos. Pode confiar a eles, aos gentios, porque gentios é o quê? São pessoas que não são do povo judeu, porque é como se dividisse todos os povos, de todas as épocas, em 2 partes, né? Por exemplo, então um seria os judeus e outros gentios. Gentios não é nada demais, é simplesmente quem não é judeu, só isso, sabe, gente? Então, esses eram considerados pessoas fora da lei de Deus, da lei suprema, que é a lei divina, né? Mas acontece que ele que está falando que eles podem também ministrar as coisas relacionadas a esta vida, tá? Isso quer dizer o quê? Que se você é fiel a Deus, naquilo que você faz, ou seja, está inserido aí no talento, vamos falar assim, para a gente entender melhor, então pode confiar a ele qualquer coisa nesta vida. Tá? Qualquer direção, ele pode ser diretor disso, daquilo, ele pode ser um coordenador dos bens materiais, pode confiar a ele, ele vai ministrar muito bem. Às vezes você fala assim, mas fulano de tal, ele é servo de Deus e ministrou não sei o que aí de maneira péssima. Não é bem assim não, gente. Se você analisar bem, você vai ver que ele fez um ótimo trabalho, está se esforçando por fazer o bem, que muitas das vezes, quando o bem é concluído, é que você vai ver que foi muito bem. Você vai dizer, fulano só fez besteira, fulano só errou na administração, mas você não está vendo a mente dele. Ele tem propósito, sabe? Estou falando ele, mas pode ser ela, né? Jovens também. Então, são pessoas que têm seus planos na mente já. Aí você pensa que está fazendo uma coisa errada, mas Deus está vendo diferente. O Jó, nos diz a palavra do Senhor que todos os amigos deles falaram, olha Jó, se você está passando aí por poucas e boas, você está sofrendo, aí, olha, faça um exame de consciência, hein? Você pecou contra Deus, hein? Cuidado, hein? Deus é justo, hein? Só que Deus realmente é justo. E ali depois Deus falou com os amigos deles, né? Para Jó orar pelos amigos dele. Aliás, leia você mesmo, lá no final de Jó, no livro no capítulo 42 do livro de Jó. Leia você mesmo, que se eu falar mais agora, aí vai atrapalhar um pouquinho aqui. Não que a palavra de Deus atrapalhe, mas vai trocar aqui o tema, né? Então é o seguinte, o apóstolo Paulo falou isso, que eles estão cuidando dos bens espirituais, eles têm condições
de liderarem, de estarem envolvidos com os bens materiais, com os bens desta vida, porque nele tem um senso de justiça. A justiça está entranhada na pessoa. Aí você fala, que justiça? Eu falo a justiça divina, porque a palavra do Senhor nos fala que quando a nossa justiça chega perante a justiça divina, olha, ela se torna, sabe em quê? Em trapo de imundícia. Imundícia ou imundície, como quiser, né? Tem duas maneiras aí. Então, ela assim, ela se desfaz como um pano de estopa no calor do fogo. Ela se desfaz e a justiça divina prevalece. Gente, Deus sempre terá a última palavra em nossas vidas. Deus age de maneira tremenda, de maneira gloriosa. Mas então, olha só, agora eu falei aqui acerca dos 5 talentos, de um talento, e os 2 talentos é o poder que ele tem de estar entre um e outro, sabe? Esses são os 2 talentos. Agora, eu gostaria ainda rapidamente de falar aqui, por exemplo, lá tem um exemplo ótimo aqui também para a gente entender, que fala, né, acerca de Maria e Marta, né? Era uma família, tinha também seu irmão Lázaro, e a história é rica quando você conta isso aí, né? Então nos fala, né, em Lucas 10, 38, nos fala a palavra do Senhor o seguinte, gente. Cadê o 38? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Mas cá no final nos fala assim, olha, no verso 42, nos fala assim, no 41, aliás, 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, 5 talentos, e que são relacionados a esta vida, tá? E aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-me, pois, que me ajude. Dize-lhe, pois, que me ajude. Mande minha irmã me ajudar. Então, aí Jesus olha para Marta, diz, e respondendo Jesus disse-lhes, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. 5 talentos, né? Mas uma só, um talento, é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha, o que Deus confiou a você, o que Deus deu a você, nem você mesmo vai ter o poder de tirar. Não queira, né? Colocar ponto final no que Deus concedeu a você. Então aqui nos fala o seguinte, que a Marta, ela tinha os 5 talentos, que é uma coisa que todos nós, né, devemos ter, que Deus nos dá, né? E agora, ela fala, e Jesus mesmo está falando, que a Maria tinha um talento. Então agora, ali estava, por exemplo, a Marta falando da Maria que tinha um talento e que era superior a tudo, né? Porque são superior às coisas dessa vida, e Maria ficou tranquila, ouvindo as coisas de Deus. Nesse momento, ela estava só com um talento. E Maria, a Marta, né, estava falando que gostaria que ela também tivesse os 5 talentos, são coisas relacionadas a essa vida. E Jesus falou isso, que o que ela escolheu é para a vida toda, ninguém vai tirar dela, né? Aí agora, gente, colocando um ponto e vírgula aí, que não está encerrado o assunto, né? Está encerrado mais ou menos, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que é assim, você, por exemplo, compra qualquer bem, qualquer coisa dessa vida, um carro, por exemplo. Aí você fala assim, eu consegui um carro, mas quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, nós seremos arrebatados e o carro vai ficar aí. Realmente, tudo que você conquista nessa vida fica aí. Mas só que tem uma coisa, se você, falando agora dos 2 talentos, você consagra tudo o que você tem nessa vida, os seus 5 talentos, transporta para um talento, faz uma ligação entre esses talentos, eu garanto a você que lá na glória, quando Jesus vier arrebatado, você vai ver o resultado do teu carro. Você será premiado por ter tido um carro aqui nessa vida. E ele não vai ficar... É como se você também levasse tudo para lá, mas ao mesmo tempo ficasse aqui para testemunho, né? Para edificação de vidas, mas também vai para lá. Tudo que você tem aqui vai para lá. Através de quê? Através disso aí. Porque alguém fala, fulano tinha uma riqueza nessa vida, tinha palácio e tudo, morre, fica tudo aí. Realmente fica aí, mas se você consagra a Deus, Deus toma parte nisso. E Ele volta para você, nem que seja na eternidade, Ele volta para você. Gente, isso é tremendo. Meu Deus, eu falei para você que são os pormenores da palavra de Deus, muitas vezes estão nas entrelinhas, os segredos de Deus, os segredos, sabe? Lá em Provérbios, Eclesiastes,
O Salomão também falou sobre isso. Consagra a Deus os teus bens. E ele era uma pessoa rica nessa face dessa terra, com riquezas que Deus havia dado a ele. Aí você fala, como que eu vou consagrar a Deus? Vou pegar e dar para Deus? Tudo já é de Deus, foi Deus que me deu, foi Deus que me confiou. Como que eu posso consagrar a Deus? Como que eu posso levar para Deus? Vocês devem fazer o seguinte: consagrar a Deus é você reconhecer, meu Deus, eu comprei isso aqui com meu suor, com meu dinheiro, mas muito obrigado pelo fôlego. Se eu não tivesse fôlego, eu não teria conquistado nada. O Senhor me deu um fôlego. Dentro de mim, em meu interior, existe o quê? Existe um coração que bate e ninguém vê esse coração bater. Ninguém se lembra do coração. Me diz aí se você lembrou do coração hoje. Não se lembrou. No entanto, ele não parou. Você está entendendo? Então é assim. Você vai consagrar a Deus tudo que você tem. É reconhecer. Você fala, Deus, muito obrigada, tá, Deus? E vou dizer uma coisa, gente. Quando alguém fala de você entregar uma parte ou um pouquinho para Deus, você fala, para que Deus quer isso? Muitas vezes eu penso, né? Eu falo, para que Deus vai querer isso? Ele é dono de tudo, ele é dono dos grandes oceanos, a alma que nós temos é Ele que nos confiou, o Espírito é Ele que soprou em nós e ainda mandou o Espírito Santo como um reforço, um edificador, né? E então é o ato de você consagrar a Deus, é reconhecer, sabe? Nos diz a palavra do Senhor, no Novo Testamento, né? Na igreja primitiva, assim, nos tempos da igreja primitiva, então as mulheres consagravam seus bens a Deus, consagravam seus bens ao Senhor. Nos diz a palavra do Senhor que o profeta Eliseu, aliás, que é o sucessor de Elias, no ministério do Senhor, ele foi o sucessor de Elias. Nos diz a palavra do Senhor que vamos falar do Elias. O Elias, quando ele estava fugindo, né, ali daquela confusão ali do povo de Israel mesmo, ali de Acabe, de Jezabel e tal, ele fugiu ali nesse momento. Antes ele tinha fugido não, mas nesse momento ele fugiu. Então quando ele está lá, então nos diz para o Senhor, Deus falou, olha, eu ordenei uma viúva para que te sustente. Gente, porque ali estava terrível, ali não chovia por causa da palavra dele. Porque ele falou, olha, não vai chover, porque esse pessoal está prestando culto que é para Deus, está prestando, né, para deuses que não é o nosso Deus. Então não vai chover. Então pela palavra dele a chuva cessou. Então começou a acontecer as maiores desgraças, vamos dizer assim, no mundo, né? Então ele agora está lá, Deus mandou ele que estivesse ali no rio, né, ali próximo ao ribeiro, estivesse lá, e depois Deus falou, olha, o rio também secou. Quando o rio também começa a secar, então Deus falou, eu dei ordem a uma viúva para te sustentar. Olha, gente, aí quando fala assim, você pode pensar, deve ser uma viúva milionária, uma viúva rica. Não, era uma viúva que estava pegando 2 pedacinhos de pau, de cavaco, né, como diz a Bíblia, para fazer um bolo para ela e para o filho e esperarem a morte, porque era o fim, tá? E Deus falou que deu ordem a essa para sustentar o profeta, sabe? E quando o profeta chega lá cheio de confiança, porque ele conhecia a voz de Deus, gente, nós precisamos, olha, a voz de Deus é um grande bem que Deus liberou para nós, ouvir a voz de Deus. Ouça, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo também vai falar com você, como falou com os apóstolos, né? Logo a ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao céu, também continuou falando, fala e sempre falará. O problema é que a gente às vezes não ouve, mas é bom que a gente ouça, sabe? Então, Deus falou isso para eles, né? Então a gente podia pensar isso, uma viúva rica e milionária, não, mas ela estava esperando praticamente a morte, porque ela faria um bolo para ela e seu filho e depois esperar a morte, que não tinha mais outros recursos, sabe? Mas agora Deus falou, gente, se apegue à palavra de Deus. Deus falou que tinha dado a ordem a ela, mas só que ela também não estava entendendo. Deus tinha dado a ordem já estava com ela, porque se o profeta não conhecesse Deus, ele ia pensar, Deus disse que me mandou aqui para que uma viúva me sustentasse. E essa aí está falando que não tem nem para ela, praticamente, nem para o filho, e ela vai me sustentar, e ela acaba de falar que ela vai comer esse último bolo, e o filho dela depois pronto, vai morrer. Entendeu? Como que Deus mandou? Então, a gente não temos que ouvir o que o nosso raciocínio às vezes fala, que ele nos engana, o coração engana, entendeu? É bom que o Espírito Santo more em nosso coração, viva ao nosso redor, esteja presente em nossas vidas, porque Deus ele age de maneira gloriosa, de maneira tremenda, de maneira surpreendente, de maneira que a gente às vezes nem espera, sabe? Então, essa viúva, ela vai, o profeta fala, depois pedir água e tal, ela falou, olha, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, tá? E depois morrer. Ele falou assim, tá, pode fazer, mas faça primeiro para mim.
Meu Deus, parecia, meu Deus, né? Se fosse o dia de hoje, um prato cheio para quem gosta de ficar falando demais, gente. Para quem gosta de criticar, falar o que não entende, gente. Meu Deus, tenhamos cuidado com nossas palavras. Então o profeta fala, pode fazer isso aí, né? Mas faça primeiro para mim, porque da tua casa não vai faltar nada, tá? Na tua casa não vai faltar nada. E ela vai e faz. E ali foi uma prosperidade até a água voltar, né, gente? Ali naquela casa. E Deus operou tremendamente. Faça isso. Fale para Deus, consagre a Deus tudo que você tiver, tá? Você de repente pode falar, mas eu consagrei a Deus, estou tudo errado. Gente, Deus não erra não, sabia? Deus não erra não. Ainda que tudo pareça perdido, tudo pareça errado, tudo pareça que seja ao contrário, creia! Devemos crer, Jesus falou, bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem em mim. Não devemos estar escandalizados em Deus, na obra que Ele faz, na obra que Ele quer realizar, porque o nosso Deus é tremendo e Ele age de maneira gloriosa, tá, gente? E é isso que eu desejo para você nessa oportunidade, né? E falei um pouquinho aqui, dando por encerrado essa parte dos talentos, tá? E que o nosso Deus, né, possa falar o teu coração de maneira gloriosa, tá? Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.